Bom, e aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Tô gravando esse vídeo aqui em live, a pedido aí de, deixa eu ver aqui, m- mandou ontem, né? Thaisa Ávila. Thaisa Ávila, uma mulher nos seguindo aí, mandou esse vídeo pra gente fazer um react, né? Gidão, queria que você respondesse esse vídeo do link. Ficaria feliz de saber sua opinião. Gosto muito dos seus vídeos. Abraço. Abraço aí pra Thaisa. Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui. É do canal Sincero SC. Não me lembro de já ter visto esse canal. E ele tá falando aqui como os boomers venderam os próprios filhos. Cara, eu não sei se eu já vi alguma coisa nesse sentido. Bom, enfim, vamos ver, né. Lembrando que a gente tá gravando aqui enquanto faz live na Kick, né. Geralmente a gente aí, faz live na Kick, todos os dias a partir das 18 horas, tá. Vocês podem pesquisar na Kick aí, GSC Batera na Kick, né, GSC Batera, beleza? Pela Kick também vocês podem se tornar membro mensalmente aí, a gente tem algumas metas para bater na Kick, então quem quiser se tornar membro na Kick, vai ajudar muito o canal, tá? Com 5 membros, a gente consegue aí, com 5 membros a gente consegue, o selo de verificado da Kick e com 25 membros, deixa eu ver se é aqui no painel de criador, e com 25 membros, a gente consegue parceria da Kik, né. A Kik passa aí a nos pagar, beleza? E isso é muito interessante, entendeu? Então a gente tá aqui com não, na realidade são 10 membros, né. Mudou, tá, mudou. Antes não era, como é que se diz? Antes era 5 membros para conseguir a verificação e 25 para monetizar. Agora junto com a verificação, a gente já consegue também a monetização, ó. Atingir um total de 10 inscritos nos últimos 30 dias. Inscritos presentes de presentes não são incluídos, tá? Então são pessoas unitárias, você pode enviar presente também, mas o que conta aqui são pessoas unitárias. A gente tem 3 pessoas nesse momento, tá? Que está aí na Kick conosco, que é o Space, o Jackson e o Alazão. Valeu aí. Lembrando, o pessoal que tava, como membro no YouTube, pessoal, ou venha pro Apoie-se, tá? Ou vocês vêm pro Apoie-se, ou vocês vêm pro seja membro da Kick, tá? Continue aí ajudando o canal, apoiando a gente, porque isso é muito importante, beleza? Como vocês sabem, o YouTube tirou a monetização e tal, e eu também não faço muita questão mais, né, do YouTube, porque é tudo muito complicado, muito, né, e é pior do que o governo brasileiro, né? Eles comem 30%. É incrível. Tô fazendo parceria com o governo brasileiro aí pra arrancar o suado dinheiro. E nesse último bloqueio que eu tive de monetização, o valor que estava lá, ele só sumiu, é isso aí mesmo, entendeu? Então quem quiser dar essa força, fica aí. Então vamos ver aqui a recomendação da Thaís e vamos, emitir nossa opinião, beleza? Emanuel já chegou aí, boa noite, Emanuel, vamos lá. Estava eu pensativo por esses dias refletindo sobre a ideia de ter uma família maior, filhos. Só que como a realidade atual tá bem complicada, meu pai também não me orientou muito nessas questões. Você tem que tentar pegar o máximo de mulheres que der. Meu pai era complicado, teve uma época até que eu tentei trabalhar com ele como pintor, só que não deu muito certo. Antigamente era meio cara, não, 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 Seu calma aí, burro! deixa eu fechar aqui. Cara, tipo assim, não é pegando no pé não, isso aqui eu tô falando sério, porque isso eu já ouvi várias vezes. Quem eu ouvia, ali na minha adolescência, incentivar os filhos a pegar muita mulher, era a mãe, cara. Você vê até piadinha hoje ainda aí na internet, você vê mãe falando isso, entendeu. Mas na época lá, eu particularmente, tá, eu não via isso vindo dos pais, tá. Às vezes que eu ouvi, era a mãe com receio de o filho virar viado. Enfim, vamos lá. Burro! Seu idiota! Então, essa busca por sabedoria e bons conselhos, recorri a alguns anciões, pessoas com mais idade ainda, e que provavelmente já passaram por esses mesmos receios que eu estou tendo. Abri meu coração e falei sobre meus medos de como tudo está muito difícil. Hoje em dia, os custos de uma família estão muito elevados. E observo essa dificuldade em amigos, familiares. As pessoas se chocam até indo comprar uma moto, Opa, uma casa, então nem se fala. O mundo está em conflito. Várias notícias aí falando que tudo pode acabar de uma hora para outra. deixa eu diminuir a qualidade aqui para não ficar travando. Então a gente tá vivendo essa época de instabilidade, de incerteza, e às vezes pode ser que a gente não vai conseguir dar as melhores das condições para os nossos filhos. Depois de tantas indagações, o ancião se manifestou com toda a sua sabedoria e disse: "Ah, que frescura, hoje vocês têm tudo, tem internet, tem celular, tem o mundo inteiro aí para vocês. Vocês são fracos, mimados, preguiçosos." Eu fiquei ali refletindo, mas hoje temos o que exatamente?
TikTok. Não é isso exatamente que a gente precisa pra criar um filho, eu acho, né? E esses mais antigos, eles nos deixaram o quê? Eles falam como se a gente estivesse num mundo lindo, maravilhoso, de arco-íris, mas o que a gente vê no dia a dia é criminalidade nas alturas, os maiores impostos do mundo, salário mínimo que não paga nem o aluguel de uma kitnet, e toda a tecnologia que a gente tem é só pra nos vigiar e pra trabalhar ganhando menos. Inclusive a tecnologia tá nos substituindo também, e basicamente hoje a gente só trabalha e gasta nosso dinheiro com a gasolina do carro que a gente usa pra ir trabalhar. É um ciclo completamente sem futuro. E a gente fala, né, que as coisas estão à fortuna. No sul, aqui uma casa de 80 metros quadrados e um conjunto habitacional bem afastado já tá 350 mil reais. Isso com um salário de 1.600, dá 218 meses pra pagar, isso assim, sem gastar nada, vivendo que nem um pé de abacate, só sol e água. E aí ele fala, isso aí é tudo frescura. É que vocês só ficam aí curtindo a vida, só comendo pizza nos fins de semana, indo pra balada. Se vocês ficassem em casa quieto, trabalhando, vocês iam conseguir juntar esse dinheiro também, que nem a gente conseguiu na nossa época. E não é como se a gente ficasse parado em casa economizando. Engraçado que os antigos farriavam pra O caramba, Manuel né? mandou R$10,57. Não é sobre a Nissan. Beleza, valeu, Emanuel. Vamos dar uma olhada. E aí o engraçado é que antigamente esse pessoal das antigas farriava pra caramba. Era bebedeira, isso era, entendeu? Era bar. Só que aí os novos não podem comer uma pizza, não podem, né? Eu vou falar, existe a frescura da geração atual? Existe uma problemática? Existe. Mas essa mesma frescura e problemática é causado exatamente pelos boomers, cara. Porque foram eles que criaram os filhos dessa ideia. Não vamos esquecer que os boomers, eles são filhos do pós-guerra. Elas são aquelas pessoas que cresceram no faça amor, não faça guerra. Então eles já cresceram num bem bom também. E eles pegaram uma época ímpar, uma época que foi construída para aquilo, para o sonho americano, para a reestruturação. Então o governo liberava muito crédito, era tudo muito facilitado, os salários eram altíssimos. Entendeu? Você não tinha tanta concorrência da mão de obra feminina, arrancando salários em alguns setores dos homens. Então todo o cenário, quando você pega, saindo da Primeira Guerra, você tem a Segunda Guerra Mundial, no final dela, todo o cenário é construído para ter uma crescente econômica e de expansão para se evitar a pobreza e, através disso, dar uma vida melhor para o povo e evitar a guerra. Tanto salário como poder de compra. Os dois eram muito bons, Wendson. Os dois eram muito bons. Entendeu? Tanto salário quanto poder de compra. E aí o que acontece? Aí você vai ter o milagre econômico de diversos países, principalmente países asiáticos, porque se injetou muito dinheiro para o crescimento, né? E essa dívida foi passada para frente. Então quem está assumindo isso hoje, né, é os mileniais, a geração Z e a geração Alpha que, né, já está condenada. Entendeu? A geração Z que já tá condenada. E aí é fácil pra eles lá, visando aquela época, dizer, né, já aposentados aí, ou já construíram alguns bens, né, colhe os louros, os frutos desse bem, dizer que a galera de hoje é fresca. Tem a frescura? Tem, mas é muito por culpa deles também. Por quê? Porque eles também deram vida muito fácil e mole. Não exigiram, às vezes não ensinou o valor do trabalho logo cedo, não colocou pra trabalhar logo cedo. E aí você tem todas essas coisas, esse ciclo vicioso. E aí você tem a era da informação, as pessoas pegam como era antes e vê como é que tá hoje. E aí você tem, cara, não dá pra comparar a corrupção de hoje com a corrupção de 40, 50, 60 anos atrás. Não dá pra comparar a criminalidade de hoje com a criminalidade de tempos atrás. Não dá pra comparar a perda de valor de compra, né, os salários baixos com antigamente. Então tudo hoje conspira pra dar errado, pra dificultar a vida do peão, certo? Uns 50, 100 reais, fosse adiantar em alguma coisa. Não vai ser esses 100 reais aí que vão virar 300 mil. E no fundo a gente sabe também que eles são bem mentirosos, que eles nunca lutaram com Saci Pererê e lobisomem de verdade. Eles são cheios de pagar de fodão, dizem que pegava a cidade inteira, que quase foram convocados pra seleção brasileira. Mas na realidade a gente sabe que eles só fizeram bobagens, gastavam dinheiro tudo com cachaça, droga, prostituta. Mas a gente ainda releva isso por respeito aos mais idosos. Só que aí chegar hoje e fingir que eles foram monges reclusos, viverem em celibato também já é demais, né? Mau caratismo até. Além de não ser verdade isso sobre os jovens também. Pá, a internet tá lenta ou é o vídeo? Já baixei muito aqui, né, a qualidade. As baladas estão até fechando atualmente por falta de pessoas, e até as empresas de cerveja estão reclamando que eles estão vendo declínio no consumo por causa dos jovens. Eu sei que tem muitos idosos que têm noção da realidade, que realmente começaram do zero, passaram dificuldades e aí eles são mais pé no chão, mas infelizmente não é a maioria. Geralmente esses antigos não entendem mais o mundo moderno porque eles são de uma época em que as coisas realmente... Que cidade é essa? Bonito.
eram das pessoas, não existia esse tanto de imposto, esse tanto de burocracia. Foi uma época de mais abundância, qualquer emprego era muito fácil de entrar, era só se apresentar em qualquer loja, qualquer departamento público tava precisando de assim. gente, trabalhadores, então era só o cara chegar ali, opa, estão precisando de um polícia aí, e já era Passava os caminhão, passava. E eu alcancei isso também quando eu era criança, cara. Passava os caminhões, ó, carregando as pessoas pra ir trabalhar, bicho. Tá ligado? Correndo atrás de gente pra ir trabalhar. Emanuel, 1994, 95, R$ 1, R$ 1. O real é uma farsa, mas, né, enfim. Exatamente, muito simples, simples. Isso aí, Emanuel, simples, explicou de forma simples. Na época deles, o dólar valia R$ 1. Hoje, na nossa época, o dólar vale 5,12. E simples, cara, simples. Já explicou tudo, como o valor de compra nosso foi, vamos dizer assim, evaporado, evaporado. E aí, Blumenau, a Santa Catarina, bonito, bonito. era contratado no mesmo dia e hoje é completamente diferente. Mesmo Galera, se eu meio devagar aqui nos meus pensamentos, me atrapalhar um pouco, porque eu tô gripado, então às vezes eu, sei lá, tem hora que eu me pego falando assim e eu esqueço o que eu tô falando. consegue entender esse mundo que eles mesmos criaram. Hoje tudo precisa de prova de processo seletivo. Pra você virar um coveiro tem que saber geometria analítica, É foda. que tem formados A não ser que você tenha contatos, né, em uma cidade pequena aí com o pessoal aí, trabalha em prefeitura, algum cargo público, aí fica mais fácil. sonhando em ganhar R$ 2.000 por mês, porque só um salário mínimo tá pouco. E mais da metade das pessoas que se formaram acham que estudar tanto não valeu a pena, estão virando Ubers. Enquanto nos anos 60, 70, o pessoal era analfabeto e conseguia vaga. E não porque eles eram gênios batalhadores, mas porque realmente era mais fácil. E não adianta a gente fingir que eles eram muito mais espertos do que a gente, porque não são, né? Até hoje a gente consegue ver que eles não podem olhar um golpe que eles já querem cair. Idosos são as pessoas mais fáceis de se enganar, igual a velha que achou que tava namorando o Brad Pitt lá. Hoje exige 200.000 experiências para uma pessoa que acabou de se formar. É ridículo. Eu Pô. tenho certeza que eu falei com o Brad Pitt mesmo, então eu tenho certeza que com ele eu falei. Eu fico pensando, como é que uma pessoa assim conseguiu chegar na fase adulta ainda? Realmente o mundo era muito mais tranquilo. Até perguntei pra esse senhor, Era, né, como pô, é que você era. fez pra comprar a sua primeira casa? Aí ele Ah, disse, não adianta a galera falar. Porra, eu cresci nos anos 90, cara. A gente vivia na rua, pô. A gente vivia na rua. Todo final de semana era dormindo nas casas dos outros. Saía. Não tinha, cara, essas preocupações que a gente tem hoje. Não tinha essas maluquices. Não tinha, tá ligado? Era muito tranquilo, velho. Rapaz, a gente ganhava R$ 1, ia na feira. Meu amigo. Eu me lembro até hoje, rapaz. Quando eu comecei a sair pra comprar pão, tinha 8, 9 anos de idade, o pão era 5 centavos, pô. O pão era 5 centavos. Bala, galera, essas balas aí que a gente compra bala já tá de 25 centavos. Bala era 1 centavo, preste atenção. Essas balas que vocês compram aí de 25, era 1 centavo a bala. 1 centavo. O pão era 5 centavos. Pra vocês terem noção. Entendeu? Isso, R$ 1 era 10. Não, a gente. Quando. Era igreja, né? Quando chegava a caravana, a gente ia com 5 pães. Ou R$ 5. Aí voltava com um sacão assim, ó. As crianças tudo com sacão. Ia comprar pão e voltava com sacão de pão. Porque o pão era 5 centavos. Entendeu? Então, assim, cara, é outra época. O litro do leite, 25 centavos. Então, cara, não adianta dizer que, hoje vocês têm. Não tem, galera. Não tem, galera. Não tem, cara. É foda. Na região do Brás, aqui em São Paulo, segundo minha mãe, você era despedido de uma loja, entrava na frente e saía empregado nos. Era, pô, era. Porque você tava nessa crescente econômica, entendeu? não, meu pai me deu um terreninho lá quando eu fiz 20 anos. Aí eu perguntei, né, quanto que você ganhou? Ah, ganhei uns 30 hectares só, mas assim, não foi fácil, né? Depois eu fui expandindo, eu tive a sabedoria pra aumentar as fazendas e tudo mais. Tá, mas tá bom. Mas quanto que vale esses 30 hectares aí? Ah, Olha, Manuel, pra você ter noção, logo quando eu cheguei aqui em Canudos, lá por meados de 2005, por aí, a gente achava terreno aqui, tipo 10 por 30. Rapaz, era 200 a R$ 800. No máximo 1.000. Isso lá para meados de 2005. Se fosse um terreno bem centralizado assim, ó, 2, 3 mil reais. Hoje, qualquer terreninho vagabundo, filho, 10.000, 15.000. Qualquer terreninho vagabundo. Aqui, nessa cidade.
É, pô. Tinha bala que valia menos de 0,1 centavo, tanto que vendia 5 por esse valor. Não, cara, era outra época, pô. Tirando tudo isso, hoje em dia a folha salarial do servidor público é absurdo. Trabalho para pagar imposto para pagar a folha salarial de vagabundo, é isso. Se mexesse na folha salarial de servidor público, cara, muita coisa melhoraria. Hoje, mais ou Não, menos e em 20 anos, olha o quanto a gente perdeu de poder em 20 anos. Isso em 20. Isso em 20. 1 milhão e meio de reais. E rapaz, então quer dizer que você começou a vida com 1 milhão e meio de reais e hoje a gente começando com nada. É que somos os grandes covardes, os grandes bestas. Mas assim, não adianta, né? Nem assim eles param pra refletir. Eu sei que não foram todos, mas muitos desses que criticam hoje os jovens realmente receberam tudo no peito antigamente. E o mais Sim, estranho é que eles sim. não passaram nada disso pra frente. Eles criaram toda uma cultura nova, um outro modo de pensar, agir, totalmente desconectada das gerações anteriores. E isso foi o que quebrou tudo. Porque todas as gerações sempre pensaram no futuro, em orientar e fortalecer os filhos, ajudar eles a começarem. Até na natureza o objetivo é esse, né? Você garantir a vida da prole, da próxima geração, e no caso dos seres humanos que são muito mais complexos, deixar esse legado. Só que depois dos anos 60 tudo isso aí acabou. Um grande exemplo é se você for em lugares antigos, vai ver que existiam vários casarões, castelos, palácios. E por que tinha aqueles lugares tão grandes para 2 pessoas só? Não, é porque todo mundo morava ali, era avô, pai, mãe, filho, neto, todo mundo junto, unido, se ajudando. Existiam negócios familiares, legado, profissões passadas de pai para filho, até por isso que veio nossos sobrenomes e tudo mais. Aqui no Brasil mesmo, Dom Pedro II vivia com a princesa Isabel, confiava mais nela do que nos governadores, e em famílias mais pobres isso daí também era bem comum. Aqui no sul a gente não consegue observar isso, é comum as pessoas morarem juntas, várias casas construídas no mesmo terreno, todo mundo sendo vizinho ali, comunitário. Só que depois que vieram os boomers, tudo isso aí ficou mal visto, os filhos começaram a fazer 18 anos, os pais já chutavam a bunda, sai pra lá, vai caçar seu rumo, sem ajuda, orientação, nem nada, e a partir daí que surgiu essa cultura da individualidade. Pra vocês entenderem melhor, tem essa tabela aí, e os boomers foram os que nasceram nos anos 40, 50, então o pessoal que tem aí por volta dos 70, 80 anos hoje, mas tem muitos de 60 que também pensam mais ou menos assim. Foi a geração que criou o individualismo, agora cada um se vira, foram maus exemplos pros filhos, trancaram toda a riqueza e foram a geração mais egoísta da história. Uma geração completamente materialista, acumuladora. Isso. Se você for ver hoje, os idosos guardam tudo, até escova de dente de 1980 eles não conseguem jogar fora. Então viraram muito possessivos, abandonaram a fé completamente, 0% espiritualizada, e começaram a ver uns aos outros pelo que têm, e não pelo que são. É uma geração que valoriza A síntese do vídeo do cara tá bom, tá bom. Ele realmente tá fazendo uma leitura muito correta do que de fato aconteceu com a geração boomer, entendeu? É que nem aquele meme, o velho chega para o outro velho oferecendo uma cabra e um saco de 50 quilos de feijão por um terreno e 50 e de 50 por 100. Aí corta pra hoje o jovem querendo comprar um terreno de 2 por 4, 50 mil. É, exato. Mano, e isso, o Wendson, isso acontecia o tempo todo, Wendson. Isso, não só isso, cara. Era tipo assim, gente de ter terreno e dar terreno. Isso acontecia demais o tempo todo, era troca besta, cara. Ah, eu dou ideia, pra você ter ideia, o primeiro carro que não, meu pai tinha um carro na época, um Passat velho, ruim pra caramba, aí ele queria passar o carro pra frente. Eu disse que ele vendeu? Não, ele fez uma troca lá, o cara ia dar um porco e um som pra ele, um som Aiva, bom, som bom pra caramba. Primeiro som de 3 CDs que a gente teve, acho que foi ali por 97 mais ou menos. Não, foi 98 pra 99. Tá ligado? E o rolo foi esse aí, só que o porco meu pai nunca viu, né. O cara enrolou meu pai no porco. os bens acima de tudo, inclusive dos próprios filhos. Eu vejo isso em amigos, familiares, jovens que são pessoas esforçadas, estão tentando ali iniciar a vida, mas que não recebem orientação nenhuma. Auxílio financeiro, então, nem pensar, né? Até no meu caso mesmo, que eu já tinha contado, em que eu tive um câncer, o SUS não me aceitou, eu fui em um hospital particular e na época só pra fazer a cirurgia eram uns 20 mil reais, e mais as químios aí, tudo que provavelmente chegaria nos 100 mil. E o médico me falou que meu caso já era grave, e no estágio 3B, e são só 4 estágios, então se chegasse no 4 aí já era, não tinha cura mais. Eu vou baixar mais um pouco, Provavelmente eu né, tinha só mais uns 6 meses pela frente, e como eu era essa internet. Tá mostrando cenas eu era CLT, atrás. ganhando ali salário mínimo, eu recorri à família, mas ninguém me ajudou não. Nem tios, pai, mãe, mesmo com terrenos e foda, casas hein. aí que valeriam muito mais do que isso, ninguém se dispôs a desfazer nada por mim. Eu acabei sendo salvo por uma doação lá do Paraguai. No vídeo que eu É brincadeira, velho. contei essa história aqui, veio um monte de velho Cadê o Henry? O Henry tá certo.
me xingando, dizendo que o câncer é problema meu, que nenhum pai é obrigado a dar nada pra ninguém, mas será que tá certo isso mesmo? No caso da minha família, é tudo terreno que vem lá de trás, lá dos avós, bisavós, então não é uma vida inteira de trabalho conseguindo aquilo. Então eles não se desfizeram nem do que eles receberam de graça lá atrás. Nem um momento de necessidade, que era uma vida ali em jogo. E a minha visão é que quando chega nesse ponto de um pai não se importar mais com o próprio filho, acabou, né? O que de bom pode vir numa sociedade Olha, assim? graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa, viu? O que for, claro, é uma hipérbole, né? Mas eu acho que se meu pai ou minha mãe tiver que arrancar um braço pra me ajudar, eles fazem. Eles falam que os mais jovens são vagabundos, não vão saber administrar nada, que vão perder tudo, mas daí é só uma desculpa esfarrapada pra não passar as coisas, né? Eles tentam A única coisa que eu acho que meu pai e minha mãe vacilaram comigo, foi a expectativa deles de que eu seguiria na obra com eles, né. Eu seria pastor igual meu pai. E aí eles não me cobraram, de certa forma, a responsabilidade mais cedo, né. Então, vamos dizer assim que, por mais não tinha uma vida de barão, não era isso, né, que a gente já foi pobre mesmo assim de passar necessidade, mas eu tô falando de eles sempre tentaram, vamos dizer assim, dar o que eles podiam, né. Então, eu sinto que não houve aquela cobrança de fato, sabe. "Ó, você precisa de uma profissão, você precisa", sabe. É um pouco tarde, que eu fui: "Porra, eu preciso correr atrás das coisas". Porque pelo meu pai e pela minha mãe eu fico aqui. Eu só fui acordar mais depois que eu casei. Foi o que fez eu acordar e perceber o tempo que eu tinha perdido pra muita coisa. Porque na cabeça deles, eu ia seguir, né, os passos, mas não foi o que eu quis. Mas o detalhe é o seguinte, isso só acontece com filho homem, pelo menos não, isso aí filho homem, se fosse mulher é outra história, isso é um fato, isso é um fato. tentam nos enganar, nos Ainda o homem que nasceu ainda o homem que nasceu sendo criado pela geração boomer, né, que cresceu no meio da liberação sexual, porque mulher é isso, mulher tem que ser protegida, tem que ser isso. manipular, mas no fundo aquilo ali é só Homem não chora, que vem tudo dessa época, tá. Homem não chora, homem é isso, homem tem que trabalhar e se matar trabalhando, porque eu me matei trabalhando. um egoísmo deles mesmo. Eu até penso que existem muitos sim que amam os filhos, mas não amam tanto quanto os terrenos do avô. E que geração preguiçosa é essa também que eles tanto falam? Eles não vê os próprios filhos. Se você for qualquer terminal de ônibus aí, estação de metrô, o que mais você vai ver é gente jovem se lascando, pegando 2, 3 ônibus, morando em kitnet. Meus amigos que têm filho nem dormem mais. Eu tenho aí amigo que tem 2 filhos que já tá trabalhando em plataforma de petróleo, arriscando a vida, pendurado em guindaste. Porque hoje em dia é só cargo assim, com risco de vida, que pagam bem. Que paga bem, é foda. Tirando poucos casos de escritório, você quer ganhar bem mesmo hoje aí no mercado de trabalho, é aí, ó. É você arrumar uma boquinha aí, ó, e tchau e benção. Nem médico tá ganhando tanto assim mais. Quanto que você ganhava por mês? Não sei, às vezes 30, 40. Medicina, tá em alta ainda? Não, hoje medicina está muito difícil. O salário do médico hoje é 12 mil reais, os mais médicos. 10, 12, começou. Não vale a pena, mas Agora nos lugares de lazer, o que eu vejo é Agora é foda, né. Vai tomar no cu, porra. Não vale a pena. Puta que o cara também tem essa galera é foda, é uma falta de noção do caralho, né. É como se médico se matasse trabalhando, né. Pelo amor de Deus, velho. só idoso. E por mais que eles botem a culpa de tudo que tá acontecendo nos mais jovens, ou na minha geração, né, dos anos 90, não faz sentido. Se você olhar nos gráficos, as coisas começaram a desandar no Brasil a partir dos anos 80. Era doutor, advogado, era isso, tinha muitos status. Uns anos atrás eu ouvi uma em casa quando dizia que estava cansado, que descansa só no céu. É foda. Ô, isso é loucura. É por isso que aí se matam aí, ó. Entendeu? A taxa de suicídio é alta, vai ficar nessa putaria aí. O cara tá morrendo, tá na estafa mental. Não, descansar só no céu, eu sou homem. Vai se fuder, rapaz. Oxi, eu tô cansado. Não, que conversa, conversa. Mas não tá tão doente. Foda-se. Pode ser, pai. Vou me matar? Tá maluco? Justamente E outra, e o pior que um cara, vamos dizer, a depender do temperamento do cara, Emanuel, um cara cansado da vida, um cara que olha pra tudo quanto é canto, não vê solução, ele tá sufocado, esse cara pode ferir outras pessoas, entendeu? quando esse pessoal nascido lá nos anos 40, 50, fizeram aí 30 anos, 40, e começaram a entrar na vida política, mexer nas bichão. coisas, e a partir daí o Estado inchou, surgiu a hiperinflação, a burocracia estatal explodiu, e como eles eram irresponsáveis no trânsito, criaram as leis de trânsito. Leis foram feitas para proteger as crianças porque eles moíam os filhos na porrada. Lei para proteger as mulheres porque eles desciam o braço nas companheiras. E hoje não, né? Hoje fingem que eram bons samaritanos. Só que nós víamos tudo isso no dia a dia. Então eles tentam nos fazer uma lavagem cerebral, negando de tudo que Essa parte de bater mulher é mentira. Por isso que depois que alguns
de alguns anos mandei se fuder e tomar sem remorso, sempre. Cê é doido, pô, é libertador, pô. Quando você cara, não tem obrigação. O que eu posso fazer, eu vou fazer, é isso aí. Ah, não. Se bola, então faça. Cara, depois que o cara aprende a dizer não pra essas coisas, pra a pressa dos outros, o bem querer dos outros, você tem que fazer no meu tempo. Depois que o cara foda-se, mano, tu vive em paz demais, pô. Que é jeito que eles faziam, sendo que nós víamos eles fazendo. A gente lembra, não adianta tentar forçar na nossa cabeça uma lembrança que não existe. Só olhar as datas. Em 85 surgiu o IPVA, nos anos 90 surgiu o ICMS, CPMF, um monte de imposto aí pra pagar os salários exorbitantes deles, as aposentadorias, obrigação de autoescola, conselho tutelar e Maria da Penha pros filhos e netos, e aí nos anos 2000, quando eles começaram a ficar idosos, o estatuto de idoso pra eles. Que aí dá prioridade em tudo, prioridade em processos judiciais, agora eles podem furar fila em todos os lugares, eles têm vaga especial, assento especial, gratuidade, desconto em tudo. Obrigaram, por lei, os filhos a cuidar deles. Então, por pior que tenha sido seu pai, e por mais que ele tenha te abandonado, você é obrigado a cuidar deles, senão você vai pra cadeia. Eu sei que tem vários pais e avós aí que foram pessoas boas e com certeza vão ser cercados de filhos, netos, mas agora muitos desses que acabam em asilos assim, não são pessoas muito boas, não. Eu digo isso porque minha ex trabalhava nesses locais, e alguns quando chegam nessa fase da vida acabam tendo demência, Alzheimer, e aí eles começam a contar tudo que eles fizeram, e olha cada história que eu ouvia lá, hein? Coisa assim de forçar pessoas de menores a fazer os desejos deles, e até papo de envenenar a mamadeira do próprio neto porque não gostava da nora. Então é uma coisa assim, você percebe que psicopatas também envelhecem. Então, enquanto eles estavam complicando a vida dos mais jovens e tirando impostos deles, eles estavam facilitando em tudo a vida deles. Imprimiram dinheiro até não querer mais. Mesmo trocando a moeda em 95 por real, a impressora continuou seguindo forte. Derreteram o poder de compra dos mais jovens aí nas últimas décadas. Criaram esse sistema aí de rolagem de dívida, que basicamente eles nunca pagam nada, né? Eles só pegam emprestado e pagam uma dívida com mais dívida. É como se você fosse uma lotérica e pagasse a fatura do cartão do Banco do Brasil com o cartão do Bradesco. Depois paga a fatura do Bradesco com o cartão do Itaú. E agora que estão idosos, só passam esses cartões tudo pra nós. Então todo mundo que nasceu depois dos anos 80 já nasceu endividado. Então tudo que a gente vê na televisão é falso, é um crescimento falso. O salário aumenta em reais, só que ele diminui em dólar, diminui em ouro. Cada vez a gente consegue comprar menos. Eles se infiltraram em tudo, todas as prefeituras, governo, senado, STF, todas as empresas, fraternidades, tudo tá na mão deles. Até nós que nascemos nos anos 90 para conseguir um cargo público ou alguma empresa, tem que ficar puxando o saco de algum boomer, algum patrão, diretor. Eles criaram um monte de função que não serve pra nada. É um monte de líder de sindicato, um monte de coordenador, diretor, pessoas que não têm formação em nada, não entendem de coisa nenhuma, mas tudo ali para concentrar o poder na mão deles. Então, basicamente, eles criaram um sistema de feudalismo moderno que todo mundo tem que beijar a mão dos reis. Inclusive, agora eles estão brigando entre eles ali. Se você olhar, todos os grandes líderes mundiais são boomers e que vários deles não aceitam sair do poder, são pessoas que não aceitam passar o bastão pra frente. E agora que eles estão chegando no fim da vida, eles não estão só indo embora pro além em paz, mas eles estão caindo e atirando pra tudo que é lado. Vão embora, mas destruindo a civilização inteira, criando conflito global e, claro, né, mandando os jovens aí pra linha de frente, né, porque eles mesmos não vão. Se você olhar antigamente, os reis e os líderes iam, mas dessa vez não, agora mudou tudo a cultura. Agora é os jovens que têm que brigar pelos velhos. Enquanto isso, no dia a dia nós ficamos conversando um com os outros assuntos desse tipo. Outra amiga minha ficou chocada porque ela se deu conta finalmente de que ela nunca vai conseguir comprar um apartamento dela próprio, o próprio dinheiro, o próprio suor, do próprio trabalho. Ela não precisava se preocupar, assim, afinal pode ser que o mundo acabe antes disso. E filho pra gente é um sonho distante. Não é que a gente não quer porque a gente quer curtir a vida, viajar e tal, mas é porque filho realmente virou luxo. Quem tem amigos e familiares com filhos vê o esforço que eles fazem pra conseguir manter o básico. A gente vê, né, eles chegando em casa com olheiras, porque... Mano, antes eu ouvia que não tinha coração, não tinha amor, não tinha empatia e ficava preocupado. Agora, dou de ombros quando não reverto a acusação. Tirando a parte das mulheres que é mentira, vídeo bom. Não, vídeo muito bom. Tô gostando do vídeo. Tá virando a noite trabalhando, tentando juntar dinheiro em locais completamente insalubres pra manter a família bem. E outro ponto que falam bastante também é o desânimo atual dos jovens. E realmente é burnout, depressão pra tudo que é lado, consumo de antidepressivos nas alturas, batendo recorde a cada ano. Nessas fazendas que eu fui, até fiz vídeo aqui pra vocês, eu via o pai se queixando dos filhos, que eles não queriam mais trabalhar com ele, que eles eram preguiçosos, desanimados. E daí eu perguntei, né, mas quanto você paga aí pros seus filhos, né, pra eles trabalharem aqui com você? Ah, eu pago bastante, eu pago R$1.000 por mês, eles ainda ficam aí nessa má vontade. É Jesus amado, pra vocês terem noção, um bezerro aqui custa R$3.000. O cara não dá um bezerro pros próprios filhos. Tinha um colega nosso. Não, isso aí é verdade, porque eu já conheci gente assim aqui. Entendeu? E como era amigo, eu chamei o cara a atenção. Eu falei, rapaz, morre essa porra, fica aí, cara. Tu não tem coragem de matar um ouvido desse aí pra dar pra tua família comer. Pelo amor de Deus, mano, faça isso. É foda, cara. Meu tio tinha uma padaria, eu trabalhava nela de padeiro, ele me pagava 25 por semana. Eu pedi um aumento e ele negou, eu me demiti na hora. É Nossa, foda, que ele era pô. filho
de um dono de atacadão, tava querendo sair do Brasil e ir pra Irlanda, e eu não conseguia entender, né, como que um filho de alguém que é milionário, já tem tudo pronto, preferia começar a vida do zero, lá em outro país desconhecido, ao invés de continuar o legado do pai, a fama. E na época ele me falou, mas meu pai não me valoriza não, eu trabalho no estoque lá, e ele me dá mal um salário mínimo, sendo que quando ele contrata alguém de fora, ele paga 7, 8 mil reais por mês pra fazer as mesmas coisas que eu faço, só que pior. Então não compensa trabalhar pro meu pai, compensa trabalhar pros outros. Outra coisa que me deixou pensativo também esses dias foi quando acabou a internet aqui de casa, aí eu pensei, então vou editar vídeo, né? E aí não tinha como, porque o programa não é meu, é uma assinatura, eu tenho que logar na conta ali pra exportar os vídeos. Então tá bom, né? Vou ouvir uma música. Não tem como, né? Porque as músicas estão todas online. É tudo Spotify. Tá bom, vou ver um filme então. Aí não pode, porque é tudo online também. Vou tentar jogar um jogo aqui então, porque o jogo tá instalado no meu PC, pelo menos, né? Só que nem isso. Se você não tiver logado na Steam, na Epic ali, o jogo nem abre mais. E aí bateu aquela Roda, pô. Tá mentindo, cara? Como é que você... Por que tu não tá logado na Steam, cara? Mas roda, pô. Meu primo foi trabalhar também na padaria, só que ele queria que meu primo trabalhasse quase de graça. Meu primo se envolveu com crime. Morreu, pô. depressão, Foda. porque eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu não tenho nada. Tudo tá na internet, eu só tô pagando a inscrição. Só uma permissão pra usar aquilo ali por um mês. Então casa é aluguel, internet, energia e água é tudo mensalidade. Todos os serviços, todas as coisas que a gente deveria ter virou um serviço. Até quando a pessoa consegue alguma coisa, tipo algum tipo de independência, que nem um poço artesiano, uma placa solar, vem o governo e taxa, toma, proíbe. Então até o sol virou propriedade dos boomers. Tudo é deles. Até às vezes quando eu tô andando pela rua, gravando, vem um boomer e fala, por que você tá gravando aqui? A rua é minha. Eu tô com um drone voando, que você tá filmando o quê aí? O céu é meu. E como que uma pessoa vai ter ânimo pra viver assim? Pra quê? O terreno pertence tudo ao governo, o céu pertence ao governo. A casa nunca vai ser nossa, o carro nunca vai ser. Tudo vai ser um serviço daqui a alguns anos. Pra dar descarga no vaso, vai ter que ter o toalete premium. E imagina ter um filho nesse mundo, sabendo que em 2040, se ele não pagar a mensalidade do carro elétrico, o carro nem abre, ele nem anda. E se ele não pagar a mensalidade da geladeira Smart, ela nem abre. Então o trabalho em si perdeu o valor, acumular perdeu o propósito. E a única coisa que as pessoas ainda têm é o tempo livre. E aí compensa mais você aproveitar, em vez de ficar fazendo hora extra, porque não vai ser 10, 20 reais a mais que vai fazer você conquistar alguma coisa. Não tem como conquistar mais nada. Então você vai se esforçar pra quê? Pra pagar mais imposto? Pra mudar a sua conta da Netflix de padrão pra premium? Eu observei isso na Argentina, as pessoas aproveitam mais o tempo livre, vão mais nas praças, porque elas sabem que elas nunca vão conseguir comprar um apartamento aqui que vale 500 mil dólares. Por mais que você trabalhe, você nunca vai conseguir juntar esse dinheiro todo honestamente. Então toda a dinâmica da sociedade está sendo alterada, as coisas não têm tanta importância mais, e não é por falta de ambição, e sim porque elas se tornaram inacessíveis. Os idosos não conseguem entender isso porque, na cabeça deles, você é o que você tem. Quanto mais você tem, mais macho alfa você é. Então eles nos olham com desprezo, com desdém, porque a gente não tem nada, só que ao mesmo tempo a gente não tem nada porque esse foi o mundo que eles criaram pra gente. O presente é consequência do passado, né? Não o contrário. Então eles acabaram sendo uma geração extremamente materialista, totalmente focada nos bens, nas posses, nas aparências, no status. E hoje em dia já não é mais assim. As pessoas estão voltando a frequentar igrejas, cultos de jovens todos lotados, agora tá começando a ter essas churches por aí, igrejas que parecem baladas, né? Eu não tô dizendo que a geração de hoje é superior às antigas, mas assim, é o que sobrou pra gente, né? Espiritualidade ainda é de graça. Embora existam aí vários boomers tentando colocar pedágios no caminho pro céu, Deus ainda é de graça. Tem as igrejas aí que cobram dízimo, 10% do salário, mas hoje com 10% do salário não dá pra comprar nenhum terreno aqui na terra, então tá mais barato tentar comprar um no céu. Hoje eu vejo que as pessoas são mais honestas com elas mesmas, tentam se entender mais, se dedicam mais ao que gostam, gastar tempo com o que fazem elas se sentirem bem. Se não querem fazer churrasco, não faz, não quer ir pra balada, não vão, não quer ter filho, elas não têm. E antigamente era diferente. Eu que sou dos anos 90 já era zoado, porque eu não gostava de balada, não gostava de churrasco, não gostava de droga nem nada. O pessoal falava que eu era chato. E antigamente as pessoas eram extremamente influenciáveis, repetiam tudo que os atores faziam, o que viam nas novelas, nos filmes, e acreditavam cegamente na caixa da verdade. Ou a caixa da verdade. Se o Cid Moreira falou, então é verdade. Se você quiser enganar um velho, até hoje é a mesma coisa. É só você colocar um plantão fake da Globo ali e acabou, né? Se tá na TV é 100% real. Se passar no Globo Rural que kiwi é ovo de capivara, eles acreditam, não questionam. Logo, eles foram uma geração que viveram uma vida falsa também, né? De um mundo manipulado. E muito do que eles acham que sabem, na verdade, foi mentira. Se até hoje a gente vê eles sendo enganados na nossa frente, imagina naquela época que eles nem se questionavam, nem o termo fake news existia ainda. Logo, muitos deles tiveram filhos por obrigação, por influência da TV, dos amigos e pra melhorar a própria imagem. Isso aí acabou resultando numa geração completamente desorientada, perdida, porque os pais nunca sentaram na mesa, conversaram com os filhos sobre o futuro, sobre o que fazer, qual que era o melhor rumo pra tomar. Eram pais que iam na cozinha, pegavam o prato de comida e depois ia pra sala ver televisão. Cala a boca do ouvido. Então ninguém conversava assuntos importantes. Era só ver novela juntos, filme juntos, se distrair juntos. Isso aí acabou dando muito errado. E apesar das ridicularizações que os jovens vêm sofrendo, a gente deveria elogiar o fato de eles estarem tentando ser gentis, honestos, conquistar as coisas do jeito certo, enquanto ainda são culpados de tudo, de um mundo que já estava em declínio quando eles chegaram. Graças a Deus que eu consegui algumas coisas. Me indigam, acho que eu não viro, né? Mas assim, eu tomei muito calote de boomer quando eu comecei minha vida. Foi golpe no primeiro emprego, golpe no primeiro carro, golpe na primeira casa, até meu primeiro casamento foi fake. E eu sempre confiava nos idosos, só que todos eles me passavam pra trás. Porque assim, na minha cabeça, eles iam ter empatia de um rapaz jovem, eles iam lembrar que eles foram jovens também, iam relembrar das dificuldades que eles tiveram, iam tentar ajudar, auxiliar, orientar, mas pomba nenhuma. Todos me olhavam e pensavam, ha!
O trouxa, vou tirar dinheiro dele. E eu acredito que é o propósito dos mais velhos ajudar, orientar, aconselhar, porque se a gente não ajudar uns aos outros, qual que é o nosso propósito aqui? Atrapalhar, destruir tudo? É difícil entender a cabeça das pessoas, né? Não consigo entender esse fetiche dos mais velhos também de querer ver os mais novos tudo se lascando. Todo mundo tem que se lascar, essa juventude tem que sofrer, todo mundo tem que passar pelo que eu passei. E, por exemplo, eu não penso assim, eu não acho que todos deveriam ter câncer porque eu tive também. Nosso propósito aqui enquanto seres humanos é facilitar a vida dos mais jovens mesmo. Criar um mundo mais seguro para as crianças, garantir o futuro melhor para todos que estão vindo. Então a gente tem que parar de romantizar esses pais egoístas, esses idosos sem caráter. Não tô fazendo esse vídeo para que vocês tenham raiva de tudo e de todos, mas é mais para vocês não se culparem pela vida de vocês. Ficar com esse pensamento de que vocês não se esforçaram o suficiente, que vocês não foram capazes de conseguir uma vida boa, mas isso daí não é verdade. Então não é certo vocês ficarem se culpando por algo que vocês já nasceram e tiveram que enfrentar. E não adianta se comparar com os outros também, porque seus pais, seus tios e principalmente seus avós viveram uma realidade que é completamente diferente. Muitas pessoas que você vê hoje que estão bem, é porque elas começaram na frente, tiveram orientação, ajuda, família estruturada. Não, alguém e que era mais mostrou o fácil caminho, E a mesmo. realidade é que nem todo mundo começa do mesmo lugar, e aí faz muita diferença no final. Agradeço a todos vós pela atenção, eu realmente tento ajudar. Dizem os psicanalistas que quem tenta ajudar as pessoas é porque se sentiu desamparado na infância, eu até penso que isso faz sentido. Eu fiz o canal para que vocês não se lasquem, como Não eu faz sentido, né? Não. Isso não faz sentido nenhum. Eu não fui desamparado na infância. me lasquei, não caiam em furadas como eu caí, nem joguem vosso precioso dinheiro fora em viagens ou Criação, cidades que velho. parecem boas nas propagandas, mas na vida real são tudo golpe. Agradeço a Todos e todas com 60 anos que romperam com o patriarcado são responsáveis pela desordem de hoje. todos os membros do Beleza? canal que depositam vossa fé neste bardo errante, que as próximas Então décadas tá aí o vídeo muito bom do Sincero SC. Gostei do vídeo. Valeu, Thaisa, pela recomendação. Valeu a galera aí no chat pela participação, beleza? É isso aí. Valeu e até o próximo vídeo. Lembrando, quem quiser fazer uma recomendação de vídeo aí pra gente fazer um react, tá? Às vezes o react pode até ser em live. Pode mandar aí, tá? No Live Pix, beleza? A Thaisa mandou aí num horário que a gente não tava fazendo live, né? Eu nem fiz live esses últimos 2 dias. Tá certo? Então é isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo.